Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amalabaxaia. Rocolobodorocoloboxinai. Oh, Santo Deus. Oh, Papai. Oh, Santo Deus. Xanabia trecalabaceina. Recalabacheca, carabalabachai. Profetiza o amor. Oh, glória a Deus. Pureza. Isso é um comando de Deus para os profetas. Profetiza que as muralhas, fortalezas do inimigo todas cairão. E os montes altos hão de se render. Pois soberano e fiel, que adestro as tuas mãos nas batalhas pra vencer. Tu és mais que vencedor, és canal do meu fluir, profetiza. Os montes que adestram és canal. Aleluia. Oh, aleluia. Labanaçorixai.
glória. Sobre essa nação. A liberdade. Vamos lá, salve. Salve, salve, salve. Viva a liberdade. Vamos lá, mais uma vez. Salve, salve. Amém, gente. Glória a Deus. Shalom, santos. Shalom, profetas. Shalom, adoradores. Shalom, apóstolos. Gente, meu Deus do céu, eu não sei porquê, mas eu já comecei essa live hoje emocionado. Não sei, talvez seja essa música. Foi um dia para mim muito cansativo. Eu viajei, né? Viajei cedo. Eu moro na Serra de Teresópolis e eu viajei para a capital e eu fui visitar um polo comercial que na época era onde eu pastoreava a minha igreja, e era um lugar conhecido pela chacina, pela violência, pela morte, pela prostituição, pelo abandono. E nós fizemos tantos atos proféticos lá com a minha igreja, nós fizemos tantas coisas tremendas, e hoje estive lá com a minha família num polo comercial gigantesco, multidões gastando dinheiro, comprando, bem onde era a nossa igreja, sabe? Onde era a nossa igreja? É a Praça 2, em Vigário Geral. E cheguei agora cansado, mas comecei a ouvir esse louvor e eu estou emocionado. Estou muito emocionado porque nós estamos na semana profética, terminando agora com o nosso ilustre convidado, o apóstolo João Édipo, que já está aí a postos. Porque apóstolo tem que estar a postos, né? Mas essa semana foi uma semana muito preciosa, não foi, gente? Uma semana em que vocês aprenderam tanto sobre o profético. Eu quero louvar a Deus pela vida de cada um mestre que passou por aqui. Apóstolo Lara, Irineu Gruber, Profeta Amaro. Eu estou declarando que Deus vai dar um carro para o Profeta Amaro, gente. Eu falei para o Profeta Amaro, você vai ganhar um carro. Eu não sei se é um Camaro ou se é um Amarok, mas tem que ter Amaro no meio. Profeta Amaro. Profeta Amaro, Estevão Wagner, tanta gente. E hoje nós estamos aqui nesse final de Shabat, terminando a nossa semana profética com chave de ouro. Vamos falar para um tema. O tema de hoje é só para os fortes, gente. Só quem é forte vai ficar nessa live. Não é? Eu tentei colocar o tema aqui, eu não consegui. Então quem puder coloca aí a honra que ativa, tudo com letra maiúscula. A honra que ativa o profético. A honra que ativa o profético. E vou deixar o apóstolo Édipo entrar. Deixa eu só fixar o tema aqui. Esperar vocês digitarem para fixar. Mas eu estou emocionado. Estou usando hoje meu leão, que eu ganhei, né, no Profético Day. O meu leão, gente, coisa linda. Uau! Estou usando o meu leão. Você sabe que lá na Praça 2 tem um monte de quadro, Lúcia. Eles têm quadro com esse leão aqui, de todos os tamanhos, de vidro, de acrílico. Eu vou voltar lá uma hora dessa, eu vou comprar um quadro de vidro gigante com esse leão aqui, para colocar na minha casa. Glória. Vamos lá. A honra que ativa o profético. Vamos chamar o João. Conhecia uma metralhadora que é o Gelson Becker. Aí vem essa outra metralhadora aí. Eu tô cheio de metralhadora ao redor de mim. João tem a unção de metralhadora. Glória a Deus. Tentando abrir aí a live, já fiz o convite pro João, só estou esperando ele aceitar e entrar. A honra que ativa o profético. Na verdade, o tema é a honra que ativa o profeta. Se vocês quiserem corrigir, eu até agradeço. Enquanto isso, a gente vai tentando esperar. Aqui já botou, aqui a Maria Lúcia botou. A honra que ativa o profeta. É melhor. Fala, meu lindo. Como é que você tá, cara?
Tô bem, graças a Deus. Não adianta pentear Hoje o cabelo foi. agora. Agora adianta pentear o cabelo, não. Já entrou na live, cara. Já é. Não, eu assustei, até disse pra minha esposa que eu precisava cortar o cabelo hoje. Aí eu olhei pro meu cabelo e falei, meu Deus, tô parecendo que apanhou, sabe? É o Mas leão. tem a Juba, né? Tá a Juba. Curioso a gente. Você sabe que a tua internet está travando um pouquinho. Gravasse hoje, porque hoje nós estamos na nossa live. Vocês estão me ouvindo bem aí? Porque se vocês estiverem me ouvindo bem, eu saber que o problema é na internet do João. Agora, se vocês não estiverem me ouvindo bem, aí eu vou achar que o problema é na minha internet. Tá funcionando agora. Você... Voltou? Tamo ok? Vamos ver, vamos ver. Obrigado, amor. Eu acho que Tá era aqui. faltando. Tá ok? Tá funcionando aí? Agora sim, meu irmão, mas é assim, a gente tem que pentear o cabelo antes da live, né? Se deixar pra pentear depois, já era, né? Travou de novo, né? É a dele que tá travando, gente? Ou é a minha? Me ajudem aí. Voltou? Voltou. E vai, tem que ficar, em nome de Jesus. Eu tô bem debaixo do meu Amém. roteador. Minha internet aqui é 250 GB, 250 MB de upload e download. Então tem que funcionar. Tá aí, mas assim, aqui é mais por causa do horário mesmo, mas tá tudo ok. Voltamos, tá É o horário, funcionando. né? Mas vamos lá. Eu tava falando que assim, Deus tem os calendários de trabalhar, né? Eu passei o dia hoje sentado, servindo e auxiliando um curso sobre o serviço financeiro, sobre honra, sobre reconhecimento, o dia inteiro. E o meu pastor, para mim, é a maior autoridade desse serviço dar e receber no Brasil. Eu não conheço ninguém que funcione como ele nesse serviço, sabe? Eu não conheço ninguém que dê tanta oferta, eu não conheço ninguém que ganhe tanta oferta. O meu pastor hoje uma pessoa chegou para ele e perguntou, mas o senhor não vai voltar à igreja? E como é que a igreja vai se estabelecer? Ele disse, não, meu amigo, eu tenho 13 anos que eu pastoreio nessa cidade. Agora que meu pastoreio tá sendo válido, se os meus discípulos pararem de cumprir os compromissos dele espiritual, foi porque o discípulo. E durante a pandemia, nosso caixa dobrou uma vez e a metade. Nós tivemos um crescimento aí de 150%, mais ou menos, do nosso caixa, durante a pandemia. Então, se houve uma crise no mercado, no altar. Joãozão tá travando bastante. Será que é melhor a gente fechar e entrar de novo? Ou de repente você achar um ponto mais próximo do forte? Eu queria que o povo ouvisse. Bom, ele saiu e vai entrar de novo, né? Eu não sei se vocês ouviram o que ele falou. Quem ouviu o que ele falou aí? Agora vocês estão me ouvindo bem, né? Tá travando a minha? Digam aí para mim. A minha está travando? Que aí eu vou saber se o problema é na minha ou na dele. Marcos Paulo entrou aí. A minha tá boa? Meu áudio tá bom? Como é que tá? A minha tá boa, gente? Fala assim, a tua está boa, apóstolo. Ou a sua tá ruim, apóstolo. Vocês têm que me dar com clareza, porque senão eu não sei. A minha tá ótima, isso. Gilmara, legal.
Então tá bom. Então é o seguinte, nós estamos com um problema na conexão do apóstolo João Édipo, não tem problema nenhum. Nós vamos fazer acontecer isso, queira a internet ou não. Enquanto ele está voltando, eu vou repetir o que ele falou porque eu consegui entender. Ele disse que o pastor dele, alguém perguntou para o pastor dele assim, pastor, como é que você está conseguindo sustentar a igreja nessa pandemia? O povo está honrando, o povo está dizimando, o povo está ofertando. Aí o pastor dele respondeu para ele o seguinte, o pastor dele falou para ele o seguinte, cara, eu pastoreio essa igreja há 13 anos. Se nesse momento a receita cair, significa que o meu pastoreio não serviu de nada. É justamente nesses momentos de crise, é justamente nesses momentos difíceis que nós descobrimos a fidelidade do povo de Deus, a honra, o caráter de honra do povo de Deus. Então ele estava falando sobre isso e aí travou, gente. Mas vamos continuando aqui. Eu vou esperar ele sinalizar que entrou novamente. Às vezes esse horário é difícil mesmo, né? Porque a internet trava demais. E eu vou dar 3 minutinhos aqui. Se ele não entrar, eu dou continuidade sozinho. Ó, ele está entrando aqui. Vamos ver se vai funcionar. Tem que funcionar, gente. É a última live da nossa semana da Escola de Profetas. E semana que vem, na segunda, começamos com a Escola de Guerra Espiritual. Uma semana inteira também. Tem que funcionar, em nome de Jesus, aposto. Mas eu estava explicando para eles, você disse aqui sobre o seu pastor, eu já deixei aqui, eu repeti para eles, né, 13 anos de ministério, e a receita da igreja, ao invés de diminuir, aumentou, porque ele fez um trabalho legítimo, e o povo entendeu o princípio da honra. Foi isso que você falou? Isso, mas existe uma mentalidade que nós precisamos compreender. Quando houve fome no meio do povo, e nós estamos num ambiente de fome, está faltando fome, está tendo recurso. Só tinha um rapaz que Jesus falou para os apóstolos, ó, vamos dar de comer com esse povo que ele vai desfalecer. Naquele dia, Jesus pegou uma oferta de um garoto, correto? 5 pães e 2 peixes. Ele pegou, deu graças e dividiu e sobrou 12 cestos cheios. Quando Jesus está no barco com os discípulos, ele fala assim para os discípulos, cadê os pães? Cuidado com os fermentos dos fariseus. E os discípulos dizem, será que ele está falando isso porque nós não trazemos pães? E Jesus diz, não é disso que eu estou falando. Então eu fiquei meditando, falei, se os discípulos deixaram aqueles pães para trás, com quem que ficou? É verdade. Quem levou os pães para casa? Ficou com o garoto que deu a oferta. Ninguém tinha direito a ficar com o resultado. Correto? Então, no ambiente de multiplicação, tem 2 tipos de pessoa, apóstolo. Existem as pessoas que são saciadas e as pessoas que são enriquecidas. Uau. E isso com fome que vai com a minha disposição. Então, quando Jesus está requerendo algo, existem 2 tipos de pessoas na comunidade, as que vão receber pão e as que vão receber semente. Só que o pão, quando passa um dia para o outro, ele estraga. E a semente, quando passa um dia para o outro, ela gera o fruto. E dentro de toda semente tem uma floresta. Isso, mas olha que poderoso. O maná, quando ia para a casa do cara, no outro dia ele tinha bicho. Mas a semente, quando ia para a casa do cara, no outro dia ela estava plantada. E quanto mais tempo passasse, mais próximo ele estava de ter muitas mais sementes. Então, nós precisamos entender que no ambiente de fome, há dois comportamentos que eu devo ter. Travou de novo, gente. Enquanto ele volta, eu vou falando. Eu acho que vai ser assim. Enquanto ele volta aqui, eu vou dizer... eu não tenho hábito muito de falar sobre honra, sobre finanças, porque eu acho que, primeiramente, é uma coisa que está tão clara dentro da Bíblia, a honra. A honra é um assunto que está tão claro dentro da Bíblia que às vezes a gente fica até constrangido de falar.
E eu acho que Hein? o profeta, ele não precisa reclamar a honra para si, porque quem é do Espírito entende. Mas eu não poderia terminar uma escola de profetas dessa qualidade, dessa categoria, sem nós falarmos para vocês sobre um princípio, porque não existe como falar do ministério profético, não existe como falar de profeta sem falar sobre honra. Né? A honra, ela é o ativador da unção. E Deus geralmente ele vai pedir as maiores sementes, ele vai pedir as maiores ofertas, justamente nos maiores tempos de escassez e de fome. Por quê? Porque ele vai usar o profeta como um ativador. Foi o que aconteceu, ele estava dizendo aí, com aquele menino. O menino ele tirou o lanchinho dele, os pães, os peixes, ele entregou para Jesus. Jesus, como profeta, multiplicou e a abundância voltou, porque sempre quando você tira algo para semear no profético, Deus devolve a abundância. Foram os cestos cheios que ficaram. Vamos ver se volta a internet do apóstolo aí para ele falar mais um pouco. Tá travado mesmo, né, gente? Ó, acho que ele deve estar mexendo em alguma coisa aí para ver se melhora. Fui Voltou. reiniciar o modem lá para ver se dava certo. Ah, Mas vamos lá. funcionou, né? Sabe? Tá, enquanto você trava, eu falo. Quando você trava, eu falo. Bom. Mas a pessoa precisa entender que o ambiente de fome também libera o governo. Quando. Para quem que Saul perdeu o reino? Ele perdeu para um servo dele, Davi. Correto? Saul não perdeu o reino. Só que quem que entregou a oferta pelo governo para consultar Samuel? Saul diz, o servo dele diz, vamos consultar o profeta. Ele diz, eu não tenho uma oferta. E o servo diz, eu tenho uma oferta. A oferta foi dada pelo servo, então o governo pertencia ao servo, não ao rei. Por quê? Porque o engano que nós carregamos hoje, sabe? O engano que nós carregamos é eu acreditar que eu estou disponível para viver uma palavra que eu não ofertei e não chorei por ela. Esse é um engano que prende a igreja hoje. Então você recebeu um ensino... que pérola! Sabe, você recebeu um ensino, você recebeu uma instrução e você não tem lágrimas por ela e não tem sangue por ela. O que é sangue? Quando você suou, você juntou o seu suor, que foi a troca do recurso, e entregar para lá. Entende? Então, quando eu estou dando uma oferta, eu estou dando sangue. Por quê? Porque eu suei por ela. E quando eu suei por ela, travou de novo, será? Não, eu estou te ouvindo. E olha só, uma coisa que eu sempre digo dentro desse teu contexto aí, apóstolo, é o seguinte: é revelação isso. Toda palavra tem um preço no... Agora travou. Toda palavra tem um preço no mundo espiritual. Eu queria que ele pudesse ouvir isso para poder concordar comigo sobre isso aqui. Toda vez que eu vou numa igreja e eu escuto um pregador pregando é uma coisa. Agora, quando eu vejo um profeta ministrando, é diferente. Toda vez que eu... Agora voltou. Olha, o que eu estava dizendo para eles, que toda palavra tem um preço no mundo espiritual. Então, quando eu vejo um pregador pregando é uma coisa. Agora, quando eu vejo um profeta ministrando, eu sempre pergunto assim, Senhor, qual é o preço dessa palavra para que ela seja selada na minha vida? Eu nunca deixo um profeta liberar uma palavra na minha vida sem eu perguntar a Deus qual é o valor dessa palavra espiritual. Porque toda palavra tem um preço espiritual. Toda palavra tem mais que preço, ela tem 3 condições. Ela demanda um comportamento. Não adianta eu dar uma oferta e eu não se sujeitar à palavra. Então ela demanda um comportamento, uma honra financeira correta e uma disposição de renúncia. Uma palavra que eu recebo que não me toma nada da minha vida, ela não ocupa espaço. A minha vida está cheia, essa palavra eventual tem que roubar uma renúncia. Então a palavra toma uma renúncia, uma oferta e uma disposição de obedecê-la. Então nós precisamos desses 3 lugares. Meu Deus,
Gente, que pena uma palavra tão profunda como essa e esse espírito da internet guerreando contra nós, né? Eu digo que é espírito, irmão, porque a tecnologia ela é uma imitação do mundo espiritual. A tecnologia é um pedaço do mundo espiritual entregue aos homens. Só que é um portal espiritual. Então nós declaramos em nome de Jesus que nós assumimos o governo sobre a tecnologia. Eu vou ter que fazer uma série de lives aqui no futuro falando sobre o governo profético sobre a tecnologia, gente. Eu vou ter que fazer uma série, porque em breve a tecnologia vai tentar dominar o mundo. A inteligência artificial, a robótica. Eu tenho um livro que nós estamos lendo aqui em casa. Eu quero até indicar esse livro para vocês. Vou botar aqui, ó. Eu quero indicar esse livro. Esse livro aqui é Sobrenatural, do Maurício Benvenuti, chamado Audaz. Esse cara mora no Vale do Silício, ele vê tudo que está sendo construído pela tecnologia lá no Vale do Silício, e ele fala que daqui a 10 anos a tecnologia vai governar o mundo, a robótica, a inteligência artificial vão governar, só que nós podemos governar sobre isso. Então, se nós não podemos governar hoje sobre um Wi-Fi, sobre um celular, sobre um Google, como governaremos sobre coisas tão poderosas que virão pela frente? Então vamos fazer uma semana em breve assumindo o governo sobre a tecnologia. Um dos 7 montes é a tecnologia, é a mídia, né? É a mídia juntando aí com as artes, com a comunicação. Então Audaz, de Maurício Benvenuti. Então, gente, é isso que ele estava dizendo aqui. Daqui a pouco o João Édipo vai voltar. Essa live, inclusive, fica nesse cai-cai, mas não deixa de ser uma live. O ambiente profético, ele vai gerar em você uma demanda de 3 condições, né? A primeira condição é um comportamento relacionado à palavra. Por exemplo, quando o profeta Amaro falou para mim assim: apóstolo, faça uma escola de profetas aí em Teresópolis. No dia seguinte eu marquei a escola de profetas e já aconteceu. Então, quando você recebe uma palavra profética, irmão, se alguém profetizou que você vai ter um filho, no mesmo dia você tem que chamar o marido e vamos para cima. Demanda, primeira coisa, um comportamento relacionado à palavra. Segundo, você tem que selar a palavra e nesse momento você tem que dizer: Senhor, quanto vale essa palavra no mundo espiritual? Porque, irmão, não é simplesmente você pegar R$5, R$10, R$20, R$50 e ofertar. Você precisa ter essa revelação de quanto vale essa palavra no mundo espiritual, entende? Em terceiro lugar, a disponibilidade de obedecer, porque nem sempre o que o profeta manda fazer, você vai ter vontade de fazer, você vai ter vontade de obedecer, né? Eu, por exemplo, esses dias eu e minha família aqui íamos fazer algo, era anteontem, nós íamos fazer algo, na hora que nós nos reunimos, falamos: tá bom, vamos fazer algo. Recebemos um telefonema e uma pessoa disse: não faz não, porque daqui uns dias vai rolar um negócio e muda tudo. Nosso coração já estava planejando, então nós tivemos que reconfigurar nossa alma, nós tivemos que orar novamente, falar: Senhor, vou ter que mudar, porque o profético, ele muda destinos, ele ativa destinos e muda destinos, tá? Vamos ver se dessa vez vai, e a gente escuta mais um pouquinho dos códigos do apóstolo João Édipo. Ele está escrevendo aqui que deu certo agora, vamos ver. Sabe o que é isso, cara? Você tem que andar pela casa, você tem que falar para a criançada assim: sai do jogo. Não, minha esposa tirou todo mundo, eu reiniciei o modem, mas eu coloquei no meu 4G e não é possível. Agora vai. Eu tenho 4G, tá? Mas, apóstolo Ricardo, eu estava observando porque é o seguinte: o poder do enriquecimento está na palavra. Provérbios vai dizer que a bênção e a maldição está na boca. Então, preste atenção, Deus libera uma palavra, ela pode gerar morte em você se você não se dispor a ela, mas ela também pode gerar vida. Então, quando há uma imposição, uma gaiola na mente da igreja brasileira que associa pobreza com santidade.
Mas quando verdade. João Batista mandou perguntar se Jesus era Jesus mesmo, falou, ó, Jesus é você mesmo ou eu tenho que esperar outro? Jesus disse, ó, os milagres estão acontecendo, né? Os cegos estão vendo, os surdos estão ouvindo, os coxos estão sendo curados, os leprosos estão sendo limpos, e a boas novas do evangelho está sendo pregada ao reino. Que era, ou melhor, a boas novas está sendo pregada aos pobres. O que era pegar o pobre? Era, tive fome, me deste de comer. Porque quem está com fome não quer uma oração, ele quer comida. Então, quando o cara bate na porta da minha casa, quando o mendigo bate na porta, ele não quer uma oração minha, ele quer recurso. Então, a igreja tem que entender que na sua honra que você dá ao seu líder, que você dá à pessoa que te alimenta espiritualmente, é a capacidade que Deus vai depositar recursos na sua vida. Bora. 4G. Agora é 4G que vai ter que obedecer em nome de Jesus. É um troca-troca, gente. Mas vocês estão ouvindo aí, vocês estão recebendo. Eu acho que as frases que ele fala, dá para você entender o código. É isso mesmo, apóstolo. Olha, eu era muito corajoso para ensinar sobre isso quando eu pastoreava a igreja. Hoje eu sou mais manso, porque eu tenho medo de assustar o povo. Mas olha, eu ensinava o seguinte: se tem um bolo de aniversário na igreja, e esse bolo tem uma única cereja, olha o que eu ensinava. Eu creio nisso. Primeira coisa, o primeiro pedaço do bolo a gente oferece para o pastor. O melhor das vossas massas daria ao sacerdote. E segundo, a cereja também. Olha que coisa importante. Deus falou com Adão, falou, Adão, presta atenção, você pecou, então você está debaixo de um governo agora. A partir de agora, do suor do seu rosto, você vai comer o seu pão. Só que tinha um problema, pastor. Pão não dá em árvore. Não tinha pão. Correto? Então, o que é o pão? O pão é o fruto do plantio do trigo. O que Deus estava ensinando para Adão? Falou, Adão, você vai colher, e se você não separar algo para plantar de novo, você vai morrer de fome. Se ele colhesse um hectare de trigo e fizesse só pão, na próxima ele não tinha mais pão para colher. Sabe? Pão é resultado de semente. O pão exatamente, é resultado da colheita. Mas da sabedoria de Adão. Ele tinha que pegar e dar. Meu Deus, só tem pão. Essa é forte, hein? Funcionar agora, Jesus. Então, a semente que eu tinha ali, Deus do céu. Ô, Nebara. Faz funcionar. Orando aqui. Orando. Ô, meu Deus. Pedir para a nossa apóstola Mara. A Mara, na verdade, está orando também. A intercessão, o pessoal da equipe de intercessão que está online. O diabo não quer saber. Lives, que quando a gente começa a falar sobre honra, o diabo não quer que vocês recebam. Porque o diabo quer que tudo que vocês aprenderam nessas 128 lives que tivemos até agora fique no. Tá ouvindo aí, gente? Eu tô ouvindo agora também. Eu não sei, eu começar a falar que o trem trava, eu vou orar aí, eu tô preocupado. Não, eu tô dizendo, cara, o diabo ele não quer, porque o povo assistiu 128 lives, só aprendendo, mas o diabo não quer que saia daqui, ó, do intelecto e entre na vida deles. Porque a honra tira do intelecto e leva transforma em vida, transforma em ação. Mas, e por isso essa live está tendo tanta guerra.
toda semente que ela não, toda palavra que é lançada, que ela não é protegida com a semente, ela está disponível para o inimigo levar embora. Entendeu? A semente é o que vela para que a palavra plantada gere. Por isso Jesus comparou a palavra e a semente. Mas eu estava falando sobre Adão. Adão, ele pega e ele diz assim, Adão pega e diz assim para Deus, Deus, o que é pão? E Deus fala, olha, você vai ter que aprender a administrar seu plantio. Tudo que você colher, você não pode comer, você tem que separar algo para ter de novo. Então, desde a queda, porque Adão no Éden, ele só colhia. Correto? Adão no Éden, ele só colhia e o fruto multiplicava. Assim que ele caiu, ele tinha que plantar para colher. E quando ele colhesse, ele tinha que separar, ele já colheu, ele tinha que separar algo para plantar de novo. Então Deus está nos dando um entendimento. E quando funciona isso no profético, é o seguinte, se a palavra veio sobre mim, e eu não dispus a honrá-la, eu não dispus plantar algo sobre ela, essa palavra vai vir sem a capacidade de executar. Então nós precisamos abrir um entendimento que o meu estão na live aí, eu vou falar algo e vocês prestem atenção. Vou contar até 3, vocês colocam a mão no coração. 1, 2, 3, coloca a mão no coração. A maioria das pessoas colocou a mão assim, mas não é assim. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, aonde está o seu coração. O coração está no que você gasta dinheiro. Então você tinha que ter colocado a mão no bolso. Então, não, eu honro essa pessoa. Você honra mesmo quanto você já entregou por ela? Porque é o seguinte, se alguém não participa dos meus recursos, também não participa das minhas graças. Entendeu? Então, ou se não participa dos meus recursos, não participa do que eu estou estabelecendo. Então as pessoas têm uma ideia de dizer assim para mim, pastor, eu vou te dar uma oferta para te abençoar. Eu não quero ofertas que me abençoem. Por quê? Porque se o Senhor não der conta de me sustentar, o meu ministério não é válido. Eu quero pessoas que... Eu tinha uma menina ouvindo aqui, a Natália, é uma amiga minha aí do Rio de Janeiro, e ela falou assim para mim, pastor, eu posso te dar uma oferta? A minha resposta sempre, a pessoa vai me dar uma oferta, eu digo, para quê? Não quero. Por quê? Porque se não há algo da minha vida que vai ativar na sua, eu não quero a sua semente. Sabe, porque eu não sou um mendigo, eu não preciso que você me dê dinheiro. Sabe, você precisa de mim para que os seus celeiros sejam abundantes. Então, se você não entender e não identificar... A palavra do profeta, eu falei isso ontem aqui, a palavra do profeta, ela vale muito mais do que qualquer dinheiro. Porque então, você vê, na Bíblia, os profetas liberavam uma palavra e enriqueciam pessoas. E essas pessoas sustentavam o profeta com a riqueza que elas recebiam. Então, não é o profeta que precisa, é a pessoa que precisa da palavra, da impartição, da ativação. Um exemplo. Eu quero ensinar algo aqui para você entender, mas o serviço funciona o seguinte. Um profeta é um sinal de multiplicação. Correto? E se você... E você é o sinal do valor. Então, você chega numa oferta e diz, eu vou dar uma porção que equivale a uma porcentagem, porque Deus não trabalha com valores, Deus trabalha com porcentagem. Teve gente que deu muito mais, mas a viúva deu tudo. Então, existem 2 tipos de oferta, tem quem dá muito e quem dá melhor. Correto? Sim. Então, sim, você é o sinal de multiplicação e a pessoa quer saber quanto vai multiplicar. Então, quando ela recebe a palavra, quando ela recebe a instrução, quando ela recebe a vida de Deus através de outra pessoa, mas que ela não planta a semente, ela colocou -3, então vai se multiplicar 3 percas. Mas quando ela plantou a semente, plantou 2%, ela vai ter várias vezes. E a honra que eu disponho, coloco o sinal depois. Então, a pessoa, ela te honrou 3 vezes, é o sinal de 3 vezes 2% da sua renda. Quanto eu quero crescer, quanto eu quero multiplicar. Mas isso só vai para quem tem a mentalidade de governo. Porque o exemplo,
Paulo diz bem assim, que 2 Coríntios 9, que a sua renda vai resultar em ação de graças a Deus. Então eu preciso ter o recurso para enriquecer e socorrer pessoas. Por favor, essas pessoas que estão me ouvindo, entenda, os pobres da sua cidade não são responsabilidades da prefeitura. Os pobres da sua cidade são responsabilidade sua. E o jeito de você ter dinheiro para você socorrer o pobre é como você faz com o seu profeta, com o seu sacerdote. Então eu preciso ir no meu sacerdote para ele multiplicar o meu recurso para que eu vá no pobre e socorra ele. Então eu sou, preste atenção, eu sou um mordomo do reino, que vou ao sacerdote e ele multiplica, e vou no pobre e ele se alimenta. Então precisa ter essa condição na igreja. Agora apóstolo Ricardo Ribeiro, o que os hebreus eram no Egito? Escravos? Ok. Então escravo é pior do que pobre, é escravo, correto? Uhum. Então, Deus passa o anjo dos primogenitura. Voltou. Voltou. Olha aí. Sabe o que é isso? É algo espiritual, porque eu ia falar uma palavra que eu sei que é poderosa, o trem trava. Mas deixa eu falar logo enquanto está funcionando. Presta atenção, os hebreus eram escravos no Egito, correto? Sim. Então só existia uma condição social, todo mundo era escravo, correto? O anjo da morte Sim. vem e vai estabelecer a casa de Deus no deserto. Eles saem, todo mundo é escravo. Só que na saída, cada hebreu ganhou roupa, ganhou ouro dos egípcios, correto? Ouro, sim. Então tá. Quando eles chegam no deserto, Moisés fala, quem tiver voluntariamente trazer uma oferta para a edificação da casa de Deus, cada um se movimentou e trouxe. Quando Moisés vai pôr as ofertas de rotina no sacerdócio, ele diz, ó, quem for rico, traz um boi, quem for pobre, traz uma pomba, e quem for médio, traz uma pomba. Quem atenção, for pobre, traz uma rolinha. Até o momento, todo mundo era escravo. E como é que agora havia níveis sociais no deserto? A diferença foi atender uma demanda, um apelo de Deus. Quando Deus fez um apelo e diga, traz oferta, quem se moveu com muita voluntariedade ficou rico. Quem atendeu com pouca voluntariedade ficou pobre. Presta atenção, todo mundo era escravo. Quando eles vieram para o deserto, quem atendeu voluntariamente o apelo de Deus ficou rico. E quem atendeu com miséria no apelo de Deus ficou pobre.
Todo mundo era escravo naquele momento. Então, quando há uma oferta, quando há um apelo de oferta, o meu coração se move voluntariamente, eu sou enriquecido por aquilo. Mas quando o meu coração age com ganância, eu perco tudo que eu tinha. Sabe? Apóstolo, toda vez que... Eu não estou falando de oferta de igreja, porque oferta de igreja já se tornou uma coisa muito... Infelizmente, muito banal, né? Todo culto tem oferta, a pessoa já costuma, todo culto, levar sua notinha de R$2. Nós estamos aqui numa escola de profetas, o assunto aqui é outro. E o assunto aqui é muito sério. É o seguinte, toda vez que o Espírito Santo te impulsiona a sacrificar uma oferta na vida de um profeta, ou... Muitas vezes, na maior parte da Bíblia, Deus não manda dar uma oferta só não, ele manda manter uma sequência, um sustento profético. Toda vez que Deus manda a colocar algo na vida do profeta, Deus está salvando essa pessoa de alguma arapuca que ela está envolvida. Não, mas presta atenção, é uma mentalidade. Quando é um apelo, eu preciso entender e dizer assim, eu tenho semente, eu posso ser enriquecido. Porque eu preciso... o meu pastor me ensinou algo que me libertou. Ele disse, João, a vida é cíclica. E se eu decidir ofertar como pobre, na próxima ciclo eu sou pobre. Eu decidi ofertar como rico, no próximo ciclo eu sou rico. E eu entendi que eu sou rico não porque eu vou usufruir do que eu tenho, mas porque eu preciso socorrer e fazer justiça com esse dinheiro. Então eu preciso usar o dinheiro para fazer justiça. Mas se eu não tenho a mentalidade de justiça, o dinheiro me desvia. Mas se eu tenho a mentalidade de justiça, o meu dinheiro me aproxima de Deus. Então, eu preciso atender olha que legal. Mas quando Jesus faz um milagre, olha que legal, uma coisa que precisa ficar claro para as pessoas não caírem em maldição. Jesus vai lá e cura o leproso. E o leproso agradecido, Jesus vai lá e para ele diz para ele, ó, vai lá e entrega a oferta que Moisés estipulou ao sacerdote. Porque eu posso, presta atenção, eu posso, uma coisa que precisa ficar claro, porque a verdade é verdade, eu posso receber milagres em muito lugar, mas as minhas ofertas, os meus sacrifícios, eles têm endereço. Jesus não é impostor, ele não ia tomar a oferta do cara. Então Jesus diz, aquele cara te alimenta, você congrega naquela casa, vai lá e entrega aquela semente. Jesus podia ter falado para o cara, me traz a sua oferta aí. Agora eu tenho que entender que se eu faço parte da equipe de Deus, quando Jesus fala para Pedro, Pedro, vá pescar e pague o seu imposto e o meu. Entende? Então eu preciso entender o que é para me entregar para um profeta, o que é para entregar para um discipulador e para quem eu entrego para o meu sacerdócio. Então presta atenção, apóstolo, eu sei que o senhor dá cobertura para muitas pessoas, mas não valide quem não tem um compromisso mensal com o Senhor, com as suas receitas, o pastoreio do Senhor para ele é morte. Por quê? Porque se você libera uma palavra profética para ele, e ele não se entrega a esse discipulado, não tem um compromisso mensal com você, ele é um impostor. Agora, se ele tem esse compromisso, as palavras geram vidas. Eu preciso entender que quem sai indo atrás de pessoas para dar oferta, para receber palavras, ele está ativando espíritos familiares. Por quê? Porque Jesus faz o milagre de... Deixa eu só concluir. Ele diz assim, Jesus faz o milagre e diz assim, a oferta você dá para Moisés, eu não vou roubar isso de você. Então eu faço a milagre da pessoa, não interessado na oferta. Por quê? Porque eu tenho Pedro na minha equipe, que na minha necessidade vai pescar e vai trazer. Então nós não estamos aqui lançando oferta, você precisa me dar uma oferta, não. Sabe? Eu estou dizendo assim, que se você tem um sacerdote, você precisa abençoar ele. Porque na sua equipe tem Pedro que vai pescar a sua necessidade. E se o Pedro me negar a minha oferta, sabe, ele não participa da minha autoridade. É isso que nós precisamos. Há muito ladrão no nosso meio. E o cara que liga para as pessoas e diga, ó, Deus falou comigo, e atrás de oferta. E nós não somos ladrão, nós somos profetas. O apóstolo, antes que, como o tempo está passando muito rápido, faltam só 10 minutos, 9 ou 10 minutos, e está travando de vez em quando, e agora Deus deu graça, Deus deu graça, o anjo segurou a Wi-Fi. Acontece realmente, porque olha só, nós estamos aqui construindo algo, são 128 lives já, com tudo que se pode imaginar,
de conteúdo, de restauração de ministério. É muita oração em língua por trás disso, é muito jejum, é muito quebrantamento, é muita entrega. E tem gente que me chama e fala assim: apóstolo, o senhor fez a live com o apóstolo fulano de tal, eu senti no coração de dar um carro pro fulano quando o senhor fez a live com ele. Eu celebro aqui. Aí o outro fala assim: apóstolo, o senhor fez a live com o fulano de tal, eu senti no coração de dar para ele 10 mil reais. Eu celebro. Mas às vezes eu fico pensando assim, engraçado, as pessoas elas honram muito mais aqueles que eu coloco como parceiros, né? E esquecem de honrar a fonte de água que está gerando tudo isso. Isso é um perigo no mundo espiritual. Eu acho que é sobre isso que você está falando aí, não é? Mas presta atenção. Oferta eu posso dar para bêbado, para pregador, para qualquer um, mas para semente eu dou para o meu sacerdote. Bom. Entendeu? Eu dou semente, oferta para todo mundo. Presente. Muito dificilmente um amigo meu que não ganha uma oferta minha. Mas semente eu tenho pastor. Eu tenho alguém que falou no meu coração, eu dou para o meu sacerdote. Então eu não preciso de alguém, porque presta atenção, se há pastores, eu vi que tem alguns pastores nos ouvindo, eu quero te dar uma orientação, meu pastor. Você não vive das ofertas que você ganha. Você vive das ofertas que você libera. Sabe? Então, por quê? Porque não há as pessoas que vão trazer oferta para mim, eu entreguei ao Senhor e o Senhor vai me sustentar. Então precisa gerar uma convicção no coração que vai ativar as pessoas para elas terem essa mentalidade. Então, preste atenção, não seja... E, apóstolo, quem não te entrega o que é seu por direito, o ladrão vai visitar ele. O que é o ladrão? É o cara que chega lá e te dá uma palavra furada que não vai vir e você vai ser induzido a dar algo para ele. Então você precisa entender que Jesus ele não rouba seu dinheiro. Ele não roubou o que era seu. Ele chega e diz assim, eu fiz o milagre, mas a oferta é do sacerdote. Jesus não era imposto. Isso que você acabou de falar, Jesus me ensinou na seguinte linguagem. Veja bem, se Deus fala para mim assim: Ricardo, pega esse microfone aqui e oferta na vida do apóstolo João Édipo, no momento que Deus fala isso comigo, esse microfone já deixou de ser meu. No momento que Deus falou, se eu não te entregar, ou esse microfone vai sumir, ou ele vai quebrar, ou ele vai ser roubado, ou eu vou ofertar para a pessoa errada, porque no mundo espiritual, no momento que Deus fala dá, já não é mais meu, ele tira o vínculo no mundo espiritual. É assim que funciona. É assim. Não é isso? É porque é o seguinte, tudo que Deus te pede, tudo que Deus te pede, é a chance que ele tem de te aumentar a sua esfera de governo. Então, não onde não há renúncia financeira, se toda movimentação profética na Bíblia tem sobre isso. É toque na alimentação, toque na vestimenta e toque no dinheiro. Correto? Então, onde não há esses negócios, é um profeta que não vai permanecer. Então, se Deus não manda no seu dinheiro, você é governado pelo mais difícil dos principados, que é Mamon. Então, como é que eu sou livre de Mamon? É porque eu tenho pouco? Não. É quando eu posso governar muito e plantar a semente. Então, eu tenho visto assim, um desprendimento, as pessoas têm falado... Apóstolo Ricardo, eu não recebo oferta de qualquer pessoa. Porque toda vez que a pessoa chega diante de mim e diz assim, eu quero te dar uma oferta, eu, como profeta do Senhor, tenho que dar uma autoridade e falar para ela, o que você quer? Eu posso te dar. Porque a mulher deu o quarto para Eliseu, e Eliseu tinha autoridade, ela podia pedir qualquer coisa. Entende? Agora, tem uma coisa, hein? Eu falei isso aqui esses dias. No dia que o filho daquela mulher morreu, porque Deus deu um filho para ela. Onde é que ela botou o filho? No quarto de Eliseu. No quarto. A oferta que você entrega na vida do profeta é cama para o milagre que você vai precisar no seu futuro, no seu destino. Mas olha que legal. Ela disse para Eliseu, eu nunca te pedi o filho. Foi você que me deu. É verdade. Então, correto? Eliseu chega para ela e diz assim, se fui eu que te dei, eu posso fazer viver.
Então nós temos que ter essa mentalidade que todo mundo que toda vez que a pessoa chega diante, ela tiver, é difícil ensinar isso, eu não conheço essas pessoas que estão me ouvindo, mas o apóstolo Ricardo Ribeiro pode ser o demônio, pode ser o diabo. É você quem veste ele de honra. A Ana estava orando e ela vestiu de honra Eli e saiu de lá um milagre. Pastor, eu vou falar algo aqui e depois vocês julguem como quiser. Mas sabe por que Samuel se perdeu? Melhor, permaneceu e Sansão se perdeu? O relacionamento de honra com Eli. Eles dois são da mesma época, são do mesmo sacerdócio, mas Boaz recebeu a promessa de Deus e não procurou um sacerdote para selar. Ana recebe a promessa de Deus, mas procura. Então, as ofertas que você libera, ativa os seus filhos, selam. Então, Boaz recebe o milagre do mesmo jeito que Ana recebe. Os dois meninos são nazireus da mesma forma, mas um cumpre plenamente o seu propósito e o outro se perde pelo caminho. Qual é a diferença dos dois? O relacionamento com o sacerdote. Forte. Você entende isso? Muito forte. Então, como é que eu tenho um relacionamento se eu não estiver diante do Senhor e eu conseguir honrar o meu sacerdote, as promessas que vieram na minha vida vão se travar? Consegue entender isso? Forte. Então, eu estou gerando algo de Deus. Mas quantas ofertas ficaram pelo caminho? Vou te falar uma coisa. O meu filho Benoá, está aqui diante de mim. Ele nasceu, tem quantos dias hoje, amor? 34. Daqui 6 dias, meu filho faz 40 dias. Eu já sei onde eu preciso ir. Eu vou na casa do meu pastor, eu vou dar uma oferta pelo meu filho. Por quê? Porque ele é um presente de Deus. Então eu troco a minha casa por ele, mas o Senhor estabeleceu uma oferta, então eu vou selando caminhos. Então, se você não tem coragem de dar nada, você não merece aquilo. Se você não tem coragem de honrar. João, eu tenho um ministério, você já ofertou por ele? Não. Então, se você não ofertou pelo seu ministério, ele não é de Deus. Então, você precisa ativar a sua mente para funcionar. Que a diferença de Samuel e Sansão foram os pais. Entendeu? A diferença de Samuel e Sansão foram os pais. Por quê? Porque foi lacerar o relacionamento com Eli. Eu cheguei lá, eu deixei para Eli, disse, Eli, cuida aqui, ó. Eu tenho uma oferta para te dar. Então, se você não tiver esse entendimento de enriquecer o seu sacerdote, de enriquecer aquele está te abençoando, você vai sempre perecendo. O diabo, nós temos 2 minutos para acabar. O diabo, ele criou a ideia, olha que coisa forte. O diabo criou a cultura de que profeta tem que ser pobre. Por isso que todo pai de santo desata a vida de todo mundo, mas vive na miséria. Todo pai de santo. Porque o diabo, ele quer criar essa cultura. O diabo não quer que a igreja consiga visualizar que o profeta precisa ser próspero, porque ele é a fonte de prosperidade. Não pode haver essa contradição no mundo espiritual. E quem prospera o profeta é o filho profético. É quem é discípulo. Isso é a Bíblia, gente. Está na Bíblia. Apóstolo, falta 1 minutinho. Infelizmente, a nossa live teve os travas, mas os códigos foram relevantes. O que vai acontecer? Eu vou entrar agora para dar uma palavra conclusiva sobre a semana da Escola Profética. Logo quando acabar essa live, eu vou voltar sozinho. Mas eu quero te agradecer, meu lindo, e te dar em 1 minutinho, rapidinho, para você fazer a consideração final. Já vai cortar. Não, e eu vou voltar agora, hein, gente? Agora. É isso, você precisa ter um entendimento que o dinheiro não te governa mais, é você que governa o dinheiro. E você precisa liberar palavras para adicionar a vida de pessoas, e toda palavra que você tem, que você não plantou uma semente por ela, ela está no campo de um impossível. Toda semente, toda palavra profética que não foi plantada uma semente, ela não está no campo do realizável. Então, Deus abençoe vocês. Vou deixar um avisozinho aqui. Nós vamos começar segunda-feira, 4 dias da Escola dos Nazireus. É 100% gratuito. Se você quiser participar, me manda um direct. Que nós vamos ensinar esses princípios de como deixar de ser comum. De como a ideia é 4 dias para você aprender a ser incomum.
Deus abençoe vocês. Amém. Apóstolo Ricardo Ribeiro, Deus abençoe, viu? Obrigado. Obrigado, lindão. Foi uma metralhadora profética. Vamos te aproveitar mais quando você quiser. Beijão no coração. Amém.